Queridos, graça e paz, que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares e as nossas famílias. Eu vou gravar uma mensagem para nós aqui. Me perdoe se no meio dela eu tiver algum acesso de tosse, mas fiquem em paz, tá? Isso é diante daquela nossa tosse, né, alérgica, tá? Mas, queridos, eu gostaria de falar com vocês hoje um pouquinho sobre a fé, porque como nós falamos, os momentos que estamos vivendo não devem servir como termômetro de fé. Eu tenho mais, eu tenho menos, mas sim como uma necessidade de colocarmos em prática a nossa fé, exercitá-la de uma forma onde nós possamos estarmos sendo abastecidos pelo Espírito Santo de Deus, né? De uma esperança que ela é infalível nas nossas vidas. Para isso nós precisamos entender que a fé é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. A fé, ela torna o cristão mais forte, ela capacita-nos a suportar as adversidades, equipando-nos a viver uma vida que agrade ao Senhor. A nossa fé, ela aumenta quando nós oramos, quando nós lemos a palavra de Deus e principalmente quando nós deixamos que essa palavra ela passe a ter influência nas nossas vidas. E quando a nossa fé, queridos, diante disso aumenta, nós conseguimos ver muito mais além do que é natural. Nós passamos a ver o sobrenatural de Deus em ação nas nossas vidas. Eu gostaria de ler alguns textos que falam sobre a fé. O primeiro deles, e é o que é mais prático, é Hebreus 11:1, que nos fala: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. Romanos 10:17 nos diz: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. 1 João 5:4, o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tiago 1:3, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, queridos, nós diante disso deduzimos que o ser humano ele não pode viver sem esperança, né? Porque como acabamos de ler em Tiago, a fé produz a perseverança. E diante disso, queridos, nós precisamos entender que existem algumas esperanças individuais que refletem os nossos anseios, sonhos, desejos. Eles acabam refletindo a necessidade que nós temos na nossa vida pessoal, no nosso dia a dia. Existem também, queridos, as esperanças coletivas, que são aquelas que nos fazem tentar, né, construir um mundo melhor, que nos levam a seguir, né, uma ou outra filosofia, ou a nos unirmos, né, a um grupo diante da profissão da sua fé. Mas uma coisa é certa: se a nossa esperança ela estiver fundamentada numa fé humana, né, o resultado final ele será um só, né, a frustração. Eu quero deixar bem claro, queridos, que a única esperança que se mostra eficaz e garantida em resultado daquilo que nós buscamos depositar em Cristo é aquela que vem realmente do Pai Celestial, né, no Salvador, em Jesus, no Consolador, no Espírito Santo e principalmente no nosso Deus uno e trino. A fé é um firme fundamento da esperança, queridos. Nós nunca podemos deixar de entender assim. É pela fé que nós sabemos que a nossa esperança em Cristo não é em vão. Nós não esperamos por coisas absurdas, né? Nós entendemos isso. Nós não precisamos fazer um exercício complicado, né, de lógica para tentar deduzir aquilo que nós esperamos em Deus, porque aquilo que nós esperamos no Senhor está prestes a se realizar. É isso que nós acreditamos, porque Jesus nos disse, né, que quando a figueira lança os seus brotos, nós sabemos que está próximo do verão. Então, diante da palavra de Deus, tudo se cumprirá, tudo está se cumprindo. De igual modo, querido, nós sabemos das maravilhas que Deus tem feito a toda a humanidade desde a criação. Nós
Como filhos de Deus, sabemos das suas promessas que Ele nos fez, e principalmente que serão cumpridas ao longo do tempo. Sabendo disso, queridos, nós temos no nosso coração a certeza de que as bênçãos que Ele nos tem dado em nossa trajetória de vitórias, ela nos dá a certeza de que tudo se cumprirá, tudo aquilo que Ele nos prometeu, principalmente a de que está conosco, né, em todos os momentos, em toda a nossa caminhada. Nós não devemos temer, querido, portanto, as experiências, né, de tristezas e de provocação. Cristo é a base da nossa fé. O cristão sem fé, querido, é um cristão que precisa voltar aos primeiros momentos, né, de conhecimento da pessoa de Deus. Ele precisa sair, né, apenas de um namoro para viver uma experiência mais íntima com Deus, mais profunda, para que ele possa dessa forma estar alimentando a sua fé. O cristão sem fé, queridos, é aquele que ainda ele não entendeu nada, né? Como alguns discípulos de Jesus, né? Que andando com ele dia a dia, noite, não conseguiam, né, entender toda a profundidade daquilo que Jesus estava falando com eles, mostrando, né? Só diante e depois de uma descida do Espírito Santo de Deus sobre a vida deles, que isso passou a acontecer. Então, nas nossas vidas é da mesma forma. Precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus ele seja derramado sobre as nossas vidas, e dessa forma a gente possa realmente estar assim entendendo, né, que a nossa caminhada com Ele precisa ser no mais profundo, no mais íntimo do nosso coração com Ele. Da fé, queridos, nasce o otimismo, a alegria, que também deve ser das nossas marcas, né? A marca de um verdadeiro cristão. Os pensamentos positivos, né? O semblante alegre, a certeza de que mesmo as tribulações, elas concorrem para o nosso bem, para que diante disso nós possamos tirar um aprendizado. E eu tenho certeza, queridos, que diante dessa experiência, Deus está ensinando muita coisa para muita gente. Nós vamos constatar assim coisas maravilhosas que Deus vai estar fazendo, né, na humanidade. Só espero que as pessoas voltem realmente o coração para Deus e entendam isso, porque Deus ele nos ama, né, e com um amor, querido, sem igual. Tudo isso deve fazer parte, querido, de uma experiência do Espírito Santo de Deus na vida, no nosso cristão, porque aí essa experiência vai nos levarmos à felicidade. Nós não podemos deixar de dizer que nós estamos vivendo sim tempos difíceis. Não podemos, né? Não é preciso enumerarmos todas as fontes do mal que existe no mundo, né? Não é necessário a gente descrever todos os possíveis desafios, né? Todas as tristezas que fazem parte da nossa vida, né? Somos mortais e diante disso passamos por toda essa sorte. Quando eu digo que somos mortais na carne, no corpo, porque no Espírito, em Cristo, nós somos, né, além de mais do que vencedores, nós temos nele a vida em abundância e eterna. Eu não preciso desenhar ou ficar aqui falando do que está acontecendo no mundo nos dias de hoje. Cada um de nós está intimamente ciente dos nossos próprios embates, das nossas lutas, das nossas dores, da tristeza, dos medos, bem como de que devemos fazer a nossa parte, querido, quanto a colaborar para que isso não dure por um longo tempo. Nós fomos ensinados, queridos, que o nosso propósito, em nosso propósito nós seremos sim testados, provados, experimentados ao máximo, mas sabendo que não estamos sozinhos, né? Que Ele está conosco, ao nosso lado, nos ajudando, nos ensinando. Nós precisamos saber que tudo que está acontecendo, nós fomos avisados, nós sabíamos que enfrentaríamos os males, né, do adversário, e principalmente provenientes do pecado. Apesar de todos os desafios negativos que nós temos na vida, nós precisamos reservar um tempo, queridos, para exercer ativamente a nossa fé. Nós precisamos colocar em prática a nossa fé, não duvidarmos daquilo que acreditamos, não duvidar daquilo
que está nos acontecendo, mas exercitá-la de uma forma que ela venha a nos dar esperança, né? E esse exercício, ele promove um poder positivo e cheio de fé, né? Principalmente na expiação de Jesus Cristo, querido. A expiação de Jesus Cristo é o seu sacrifício, porque diante desse sacrifício ele nos reconciliou, ele nos aproximou, ele nos tornou filhos de Deus, e nós precisamos acreditar nessa expiação. Amados, nosso Pai Celestial nos deu ferramentas para ajudar-nos a chegarmos a Cristo, e diante disso exercermos a nossa fé na sua expiação, para que ela venha nos trazer, para que ela venha nos dar esperança. Quando essas ferramentas se tornam hábitos fundamentais, quando nós passamos a praticá-las, a colocá-las em prática, elas proporcionam o meio mais fácil de encontrarmos paz em meio aos desafios que enfrentamos no nosso dia a dia. E eu decidi hoje, queridos, abordar com você 3 dessas ferramentas, que se nós colocarmos em prática nas nossas vidas, a nossa fé sim, ela será fortalecida e nos dará esperança. Eu quero refletir com você para que nós possamos colocar em prática. E isso é uso pessoal, queridos, não sou eu, não é você por mim, não somos nós pela igreja, mas cada um dentro de utilizar essas ferramentas, né, e buscando a orientação do Senhor para determinar de que maneira nós podemos fazer o melhor uso de cada uma delas. A primeira ferramenta, queridos, é a oração. Nós precisamos decidir conversar com Deus, e isso com frequência, não apenas em alguns espaços ou em alguns momentos. E para isso nós precisamos reservar, queridos, todos os dias, momentos para compartilhar os nossos pensamentos e sentimentos com Deus. Mas aí você vai falar, mas pastor, Deus sabe, Deus conhece, eu entendo, e eu sempre disse com relação a isso. Porém, queridos, existe a necessidade de confessarmos a Ele as nossas necessidades. Isso é mostrarmos a Deus a nossa dependência, aquilo que realmente nós temos de prioridade no fundo do nosso coração. Ele sabe, Ele nos conhece, perfeito. Porém, o que Ele quer de mim e você, querido, que na nossa oração nós possamos mostrar total dependência a Ele. Senhor, olha, eu preciso de Ti, eu necessito dessas coisas, né? E principalmente que diante dessa oração o Senhor venha fortalecer a minha fé e me dar esperança. Deus, ele está interessado, querido, em saber de nós isso, em ver em nós essa dependência, né? E diante dos aspectos mais corriqueiros da nossa vida, do nosso dia a dia, né? Ele respeita o nosso arbítrio, querido. Deus, ele jamais vai obrigar você a orar. Deus jamais vai obrigar você a falar com Ele. Ele respeita isso em mim e você, porém eu e você precisamos ter isso como necessidade emergente no nosso coração. Uma necessidade assim como do nosso respirar, assim como do nosso alimentar. Mas quando nós exercemos a oração, queridos, e incluímos Ele, porque quando fazemos isso, quando oramos, nós incluímos Deus nas nossas vidas, no nosso dia a dia, e principalmente em todos os aspectos da nossa vida, né? O nosso coração, ele começa a se encher de paz, né? Porque nós começamos a sentir a experiência e a renovação do Espírito Santo de Deus, e isso acaba nos trazendo contentamento, né? Como nós já fizemos uma mensagem na igreja, onde Paulo, em Filipenses 4, 11, 2, nos diz assim, não digo isso, desculpem, irmãos, Filipenses 4, de 11 a 13, onde ele nos diz assim, não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. 12, sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito, posso. Todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças, que me dá esperança. Essa paz, queridos, que Paulo nos mostra aqui, ela é possível sim. Ela é possível nas nossas vidas, basta apenas que nós possamos exercitar a oração, colocar em prática. Porque diante disso, querido, uma luz eterna vai se acender
diante das nossas dificuldades, diante dos nossos medos.